A gente está cansado de ler e assistir na internet vídeos de pessoas e artigos e blogzinhos de grupos que procuram fama na internet, referindo-se ao arcebispo de Ferro, o Marcel Lefebvre, com pejorativos que causam espécie, né? De grupos que pregam com tanta pompa ao respeito aos bispos, mas quando os bispos são o Dom Marcelo Lefebvre e Antônio de Castro Maia, aí esse respeito já não existe. Então, esses adjetivos, entre aspas, que eles utilizam, como santo excomungado, como bispo infeliz, bispo excomungado, eles têm fundamento naquele decreto de excomunhão de 1988, assinado por um cardeal que andou por aqui no Brasil, frequentando terreiros de Ubanda, né, terreiros do Benin, lá na Bahia, como diz mesmo um próprio padre que defende os ideais do concílio, né? O senhor cardeal Bernardin Gantin, que esteve aí frequentando terreiros de Ubanda na Bahia. Mas isso aí não é o caso. A gente, para poder entender essa excomunhão, a gente tem que dar uma olhada no Código de Direito Canônico então vigente, que é o Código de 1983, que é promulgado de 25 de janeiro de 1983 através da carta encíclica Sacra Disciplina Legis, né, que vai em anexo ao próprio Código de Direito Canônico. E aí a gente faz alguns questionamentos e tipo, no que desse código se fundamenta, é, como estava a situação da igreja, e etc, né? Assim, a gente já pode de cara dizer sobre o que o Código de Direito Canônico ele vai se fundamentar. É, esse código de 1983 ele se fundamenta no próprio alvo de contestação, ou seja, é no próprio concílio que é questionado, ou seja, o Concílio Vaticano II. E quem diz é o próprio Papa João Paulo II, na Sacra Disciplina Legis, mais ou menos na página 9, em Algarismo Romano, ele diz o seguinte, abre aspas, o processo de origem do presente código está perfeitamente de acordo com o magistério e a índole do Concílio Vaticano II. Fecham aspas. Diz mais, ele ainda especifica, ele coloca aqui, entre aspas, desde o nascimento, esse código manifesta o espírito deste concílio, ou seja, do Vaticano II, e de documentos como a Lumen Gentium, fecham aspas. Está na Sacra Disciplina Legis, número 9, página 9, aliás, de 25 de janeiro de 1983. E aí, quando você entende que um, o Código de Direito Canônico vai se fundamentar no próprio alvo de contestação, ou seja, o concílio, né? Dois, que esse código também vai se fundamentar principalmente em documentos específicos, como a Lumen Gentium. E você lê na própria Lumen Gentium que a igreja ela se vê unida a quem não guarda a unidade de excomunhão com o sucessor de Pedro, como consta na Lumen Gentium número 15, você é obrigado a concluir que se o Marcel Lefebvre não é cismático, ele está dentro da igreja, óbvio. Agora, se ele é cismático, como dizem por aí, ele está unido à igreja porque a Lumen Gentium, que norteia o novo Código Canônico de 1983, que é a base do decreto de excomunhão, assim o diz. Então, como é que você vai explicar isso? Né? Qual é a causa dessas... Como é que você vai alegar uma excomunhão se baseando no próprio código que diz que se baseia num documento do concílio que diz que a igreja está unida a quem não guarda a unidade de comunhão com o sucessor de Pedro, como diz na Lumen Gentium 15. Aí, supondo realmente que o Marcel Lefebvre ele seja cismático, né? Ou seja, não guarda a unidade de comunhão com o sucessor de Pedro, ele estaria unido à igreja, logo não seria cismático. Então, como é que se baseia essa argumentação de cisma? É no positivismo jurídico moderno. A vontade do legislador é lei, mesmo que não esteja escrita. É basicamente isso.
Mas vamos lá. Por que a gente diz também que o cisma, que é um cisma fabricado? Você olha, por exemplo, no código, mesmo Código de Direito Canônico, no número 844, inciso 2, ele diz o seguinte, abre aspas, os fiéis podem licitamente receber os sacramentos de ministros não católicos, em cuja igreja exista sacramentos válidos. Ou seja, aí no caso, se a Fraternidade São Pio X, vamos ter que citá-la porque é a instituição que Dom Lefebvre, aí no caso, criou, erigiu e também teve permissão para tal, de Roma, inclusive, né? Teve permissão da congregação, para a Pontifícia Congregação para o Clero, que depois, por causa de fuxicos do cardeal maçom Villot, fez com que o cardeal Mami revogasse essa permissão, né, concedida, porque o cardeal Mami, o cardeal Villot, ele entendia que o próprio encontro de Lefebvre com o Papa Paulo VI poderia fazer com que o Papa fosse convencido a voltar com a doutrina de sempre e corrigir esses erros todinhos do concílio, coisa que eles não queriam. Então, o cardeal Villot trabalhou incessantemente para caluniar a imagem do arcebispo Marcel Lefebvre, e aí todos aqueles decretos, como temos aqui, de 15 de fevereiro de 1971, né, da Sagrada Congregação para o Clero, dando aval para o arcebispo criar a chamada Fraternidade São Pio X, acabou sendo revogado por conta de fuxico. Outro aqui, uma outra declaração também, essa daqui é de 1970, que aí também comprova que o que não foi feito, não foi criada a revelia de Roma, mas Roma permitiu, né? Então, e considerou que era válido, né? Porque eles colocam na causa da eleição da Fraternidade São Pio X o estado de necessidade de se formar bons padres e bons bispos. Então, a igreja reconheceu como válida. E por conta de fuxicos da cúria, né? Fuxicos lá dentro que eles revogaram. Né? E com o clero mais liberal de hoje, né? Ultraliberal, e que a coisa não vai andar mesmo. Vão continuar se baseando, dizendo que a fraternidade foi criada à revelia de Roma, que é uma farsa. Mas, enfim, voltando aqui ao Código de Direito Canônico, né, que diz que os fiéis podem licitamente receber os sacramentos de ministros não católicos cuja igreja exista sacramentos válidos. Aí a gente pergunta, se a fraternidade não é católica, mas o sacramento é válido, né? Ou não é? Haja vista que a igreja reconheceu e permitiu que ela fosse erigida, uma vez que os sacramentos que a fraternidade dá é da maneira que a igreja sempre deu. Então eu não posso dizer que o sacramento é inválido, logo o sacramento é permitido. E se o sacramento é inválido, como fica aí as sagrações anglicanas, né? Os sacramentos da igreja anglicana que Francisco mandou todo mundo ir, caso não pudesse ir para a igreja católica, na missa católica, já que se sabe muito bem que não tem hierarquia nenhuma lá, não tem sucessão apostólica nenhuma lá, foi feito um levantamento, essas sagrações episcopais anglicanas, já da época de Leão XIII, e comprovou-se que eles não têm sucessão apostólica, aquelas sagrações episcopais. Então o clero anglicano não tem sucessão apostólica alguma, mas não é por isso, nem por isso fez com que Francisco orientasse e exortasse aos católicos a procurarem sacramentos na igreja anglicana, caso não possam ir à igreja católica. Eles estão considerando isso válido? Estão considerando os sacramentos da igreja anglicana, que não tem sucessão apostólica nenhuma válida, e o da Fraternidade São Pio X, que tem sucessão apostólica, que tem sacramentos válidos, porque a igreja deu, eram os sacramentos que a igreja ministrava desde sempre, é inválido? Como é que é isso? Então, você vê que são construções e narrativas fabricadas, que quando você olha para o próprio código, você vê que tem problema, né? Você vê que tem problema porque o concílio que eles defendem diz que a igreja está unida a hereges e a cismáticos, supondo que Dom Marcel fosse herege e cismático, isso não seria problema algum, porque
por concílio, a igreja está unida a esses grupos, e, e mesmo que os sacramentos da fraternidade de São Pio X não fossem válidos, o da igreja anglicana também não é, e o Francisco mandou todo mundo ir para lá. Então, assim, são construções, são coisas baseadas no positivismo jurídico, né? A vontade do legislador que vale, não o direito, não o direito natural, o naturalismo, né? Nada disso. Isso aí já se esqueceu. É o direito moderno. Mas tem que lembrar também que o código, por exemplo, o Código de Direito Canônico anterior, o de 1917, ele punia com a chamada suspensão ad vinis, isto é, a proibição do direito de ordenar ou exercer algum benefício eclesiástico, ou seja, se algum prelado nomeasse algum bispo sem autorização do Papa, ele não era excomungado, ele era simplesmente suspenso. E Dom Marcel foi suspenso pelo Papa Paulo VI. Ele recebeu essa suspensão ad vinis e, inclusive, ele não poderia ordenar uma série ele não poderia fazer ordenações nem de padres, e ordenou um monte de padres, inclusive um padre francês que depois acusou o arcebispo de ter assinado favorável às dignidades humanas, o que também é uma outra mentira que a gente vai contar aqui nesse canal. Então, assim, voltando aqui, o código anterior, de 1917, ele só punia com uma suspensão. Até porque o direito de sagrar bispos ou ordenar sacerdotes não é um delito em si, assim, intrinsecamente mal, né? Não é um delito que vai causar dano à igreja ou vai acarretar dano à igreja ou às almas. Ou seja, muito pelo contrário. Quanto mais bispos tiver, quanto mais padres para ministrar sacramentos, melhor. Então, ou seja, o fato de ordenar bispos sem a autorização do Papa não era considerado assim, algo tão assim, intrinsecamente mal, e que causasse dano às almas. Causa dano a essas almas modernistas, porque quanto mais bispos bons tiver para denunciar os erros dessa gente, pior para eles, né? Então, isso que eles não querem. Então, para eles é algo muito, muito, muito ruim. Mas, então, se era assim antes, por que que mudou? A gente vai dizer aqui, mas a gente tem que relembrar que uma das prerrogativas também é essa aí de sagrar bispos, e de ser um ato intrinsecamente, que não é um ato intrinsecamente mal. Isso aí é uma das prerrogativas do chamado estado de necessidade, que sempre foi presente na legislação eclesiástica, na Idade Média, por exemplo, no direito romano, que baseia o código atual, né, o Código de Direito Canônico, o código, a legislatura eclesiástica da Igreja, e também na legislatura italiana e moderna, e até no Código Penal brasileiro. Então, assim, ele não é uma coisa que foi inventado pela literatura tradicionalista, não. Só sempre existiu essa prerrogativa do estado de necessidade. Inclusive, ele é usado como atenuante para justificar as sagrações episcopais, por exemplo, da Igreja Comunista Chinesa, a chamada Catholic Patriotic Association, que é uma igreja comunista e, entre aspas, oficial na China. E foi por causa dessas sagrações na China que o Papa Pio XII ele modificou a legislação eclesiástica, modificou a legislação canônica, e a igreja passou a punir com a excomunhão, porque os bispos, o governo chinês interferia nas sagrações episcopais na igreja, colocando gente lá que ao invés de obedecer à igreja, né, a doutrina da igreja, ele obedecia ao governo comunista. Então, por conta disso, houve-se uma mudança na legislação canônica para poder atacar e punir aí esses bispos, esse pessoal, esse clero que se deixava ser indicado por esses governantes da China comunista, e para depois exercer funções de bispos em dioceses, que inclusive foi denunciado pelo povo, né, pelos leigos da China, pelos fiéis da China, que a hierarquia conciliar de João Paulo II, Ratzinger, Giovanni Battista Re, Ângelo Sodano, faziam, que ou seja, que era pegar esse povo que era ordenado, que era indicado pelos bispos pelo governo comunista, e encardinar, colocar esses padres e bispos em dioceses lá, como se eles fossem realmente católicos, sendo que não eram. Inclusive também
na edição de junho de 2011 ou 2013 do Observatório Romano, de 2011, da versão da edição de junho de 2011 do jornal Observatório Romano, os prelados do Pontifício Conselho para os Textos Legislativos justificaram esse problema na China, dizendo que cada bispo lá saberá em seu coração se é necessário sagrar novos bispos, ou seja, cada bispo julga se é necessário fazer novas sagrações episcopais sem a autorização do Papa, tal como consta a legislação canônica atual, nos cânones 1323 e 1324. Então ali eles colocam o estado de necessidade objetivo. Basta o autor do delito imaginar que há um perigo para a igreja, basta o autor do delito julgar que há um perigo, como eles estão dizendo no Observatório Romano, e para justificar essas sagrações episcopais feitas lá pelos governantes comunistas lá, como se eles fossem a hierarquia da igreja oficial. Só que parece, né, que a interpretação desses cânones é seletiva, pois no caso do arcebispo Marcel Lefebvre, o mesmo Pontifício Conselho declarou em 1995 que o estado de necessidade teria que ser objetivo, como se todos os escândalos envolvendo a igreja, do concílio até a morte de Dom Lefebvre em 1991, não caracterizaram um estado de necessidade objetivo. Ou seja, era evidente que era uma coisa urgente, que clamava aos céus. Mas eles julgavam que não, que isso aí foi coisa da cabeça de Dom Marcel Lefebvre. E a gente tem aqui, então, algumas coisinhas aqui, alguns relatos, né, e evidências de que mesmo que a legislação canônica estivesse dito que o estado de necessidade deveria ser objetivo, como se tivesse escrito em algum inciso do Código de Direito Canônico, a gente tem como comprovar que a igreja o estado da igreja, a situação da igreja naquela época já era escandalosa. O próprio Papa Paulo VI, quando se encontrou com o arcebispo Marcel Lefebvre, disse isso, que a igreja, olha só o que o próprio Papa diz, que houve um cisma, e o cisma, quem promoveu o cisma foram os cardeais e bispos com apoio do próprio Papa. E essa afirmação do Papa Paulo VI ao arcebispo Marcel Lefebvre está escrita no livro do padre Malachi Martin, chamado O Conclave. Ele relata ali como foi todos os trâmites para o encontro do arcebispo Marcel Lefebvre com o Papa Paulo VI, e aí desmente toda a mitologia que é dita a respeito desse encontro pelo gado neoconservador, pelos esses padres liberais, e esses fanáticos da teologia da libertação, esse povo que quer legitimar os erros do concílio, porque se não houvesse esses erros do concílio, certos movimentos nem existiriam hoje, né? Então eles têm que legitimar tudo isso. Então eles criam uma narrativa diferente, mitológica, para poder enganar as pessoas, e só que o Malachi Martin desconstrói tudo isso no seu livro Conclave, dizendo toda a luta da ala dos inimigos da igreja de dentro, né, dentro da cúria, tendo como expoente principal o cardeal Villot, para poder impedir esse encontro do Dom Lefebvre com o Papa Paulo VI. E aí o Malachi Martin ele relata tudinho e diz que o Papa admitiu que a igreja pós-concílio é uma igreja cismática, mas que ele não iria punir ninguém porque não ia sobrar católico algum. Então ele identificou o problema e sabia qual era a solução, mas preferiu não punir, não dar solução alguma, deixar do jeito que está mesmo, porque senão não iria sobrar, entre aspas, católicos. Mas hoje em dia não tem católico, né? Tem de nome, mas de fé não tem. Olha para o nível dessas pessoas hoje e a gente percebe isso. Então, tem toda essa situação. Então a gente vai aqui mostrar alguns casos que caracterizam mesmo o estado de necessidade de forma objetiva. Tem um discurso do falecido bispo lá de Anápolis, Dom Manuel Pestana,
que ele fez sobre o Concílio Vaticano II e a mensagem de Fátima. E aí ele fala da atuação dos cardeais maçons dentro do Concílio Vaticano II, como a maçonaria entrava livremente lá dentro e propugnava suas ideias sem nenhuma resistência desses peritos do concílio e também desse episcopado liberal. E ele chega a citar nomes do Monsenhor Bonini, como ele e a maçonaria atuaram para poder fazer as reformas litúrgicas dentro do concílio, que depois isso aí a gente foi reforçado todo o discurso de Dom Pestana na revista já citada aqui, 30 Giorni, que publicou um número em 1992 falando da atuação da maçonaria na reforma litúrgica do concílio. Então esse aqui é o artigo onde do Manuel Pestana ele fala muita coisa a respeito dos problemas. E aí a gente tem isso aqui, uma denúncia de um maçom chamado Carmino Picorelli, que foi morto depois, onde foi publicado numa revista a chamada Maçonaria Eclesiástica, a Grande Loja do Vaticano. Então aqui o cardeal, a foto de um cardeal com uma máscara porque ele era oculto, né? Porque a maçonaria não tem carteirinha de sócio, como muitos pensam, né? Então é oculto. E aí ele está aqui a lista dos presentes maçons da hierarquia da igreja. Aí tem os cardeais, cardeal Aníbal Bonini, da Reforma Litúrgica, né? Tem o cardeal Agostino Beia, que é do Pontifício Conselho lá do diálogo com os não cristãos, que também tem aqui uma bomba também dele aqui que é complicado. Tem os cardeais que estavam envolvidos com a promulgação do novo Código de Direito Canônico, ou seja, a maçonaria atuou muito nisso aí, tanto que excluíram, inclusive, a condenação da maçonaria ao Código de Direito Canônico, que depois o cardeal Ratzinger teve que escrever um documento dizendo que eles estão fora. Quem frequenta a maçonaria não pode comungar, mas quem está em pecado grave também não pode, isso não quer dizer nada. Agora, quer dizer, assim, quem frequenta a maçonaria está fora da igreja, ele não diz, não tem nada disso. Então, você vê que tem problema. Então, tem um monte de cardeais aqui dentro que tiveram grande protagonismo dentro do Concílio Vaticano II e estão aqui sendo denunciados como maçom, desmascarados como maçom. O cardeal Villot, já citado, o outro, o cardeal Suenens, Léo Joseph Suenens, o grande padrinho da renovação carismática católica, denunciado como maçom. Os bispos, os cardeais do Pacto das Catacumbas, que deu base à teologia da libertação, denunciados como maçom. Tanto isso aqui é um documento verídico, que tem consideração acadêmica, que o autor dessa denúncia, né, ele foi assassinado pela própria maçonaria. E o corpo foi encontrado num rio na Itália, debaixo de uma ponte do rio na Itália. Então, por que você acha que não é válido? Que é a teoria da conspiração? Nada disso. Isso aqui é muito válido e é alvo de diversos estudos acadêmicos que você pode encontrar, inclusive, aqui no Brasil, o falecido consultor jurídico da CNBB, Dom Leris Lara, que dizia que graças ao Concílio Vaticano II não tem mais condenação para a maçonaria. Olha aí. O próprio perito, o próprio consultor jurídico da CNBB, o cara que mexe com as leis, que mexe com o direito canônico, com a literatura eclesiástica, né? Com a legislatura canônica do Brasil, já faleceu, mas ele chegou a dizer isso, que graças ao Concílio Vaticano II não tem condenação para a maçonaria mais. Você vai dizer o quê? Que é mentira? Que é teoria da conspiração? Só os cegos e os ignorantes que caem nessa, né? Aí você tem uma loja da maçonaria mexicana, parabenizando ao Papa João XXIII pela sua encíclica, né? Qual a encíclica? Igreja Mãe Mestra e Paz em Terra, dizendo aqui que o que está escrito ali, ensinado ali, está em conformidade com os ensinamentos da maçonaria. É isso vindo de um Papa. Então, se isso não caracteriza estado de necessidade, a gente quer saber objetivo, a gente quer saber o que é que caracterizaria, né? O próprio Papa, né? Mas enfim, eles dizem que não, que é objetivo. E a gente tem também sobre a maçonaria, o número da revista 30 Dias ou 30 Giorni,
Essa aqui é uma edição brasileira, então é 30 dias, onde eles têm eles fizeram uma edição inteira falando aqui a maçonaria e a sua aplicação na reforma litúrgica do pós-concílio Vaticano II. E aí eles colocam aqui uma carta de uma grande loja dos Carbonari mandaram para o cardeal Bonini, dizendo que eles tinham que promover a bagunça e o caos através da liturgia, e o cardeal Bonini responde, e aí eles dizem que um padre polonês encontrou toda essa documentação, levou ao Papa, o Papa Paulo VI não queria denunciar o cardeal Bonini, mas aí o padre ameaçou jogar isso na imprensa, ia ser um escândalo sem precedentes, então o Papa afastou o cardeal não, o Monsenhor Bonini, mandou ele para o Irã, e lá ele acabou sendo misteriosamente assassinado. Então, ou seja, mais uma narrativa aí que vai contra o discurso, entre aspas, oficial, e o próprio Dom Manuel Pestana, ele confidencia isso. Então a gente está tratando aqui de textos que não são de textos de tradicionalistas. A gente está falando de escritos e confissões vinda do mundo modernista, de quem aceita o Concílio Vaticano II. Então, e aqui é um jornal italiano, onde fala do Concílio Vaticano II, e um dos peritos do concílio, né, amiguinho do Papa Paulo VI, vai confidenciar que o arcebispo Marcelo Lefebvre estava correto em todas as suas proposições, em toda a sua oposição ao Concílio Vaticano II, e que ele havia sido designado pelo Papa João Paulo II, pelo cardeal Ratzinger, para conversar, negociar com o arcebispo Lefebvre, para evitar o, entre aspas, cisma, só que ele havia falhado. Que mesmo e ele vendo essa falha, ele via com bons olhos, porque tudo aquilo que o arcebispo Lefebvre estava denunciando e estava se opondo, que se todos olhassem sem as devidas paixões e analisassem friamente, o arcebispo Lefebvre estava certo em tudo. Que o preto não pode ser branco, o branco não pode ser preto, que a igreja ensinou no século I, tem que ensinar no século XXI. E então, ou no século XX, quando foi publicada a matéria. Então, a gente vê que, na verdade, se trata de um cisma e de uma excomunhão fabricada, que quando você olha na prática, não há. Né? E nos discursos, né, desses pontifícios da vida, você olha que, mesmo nesses discursos, a gente vê que a coisa é mutatis mutandis, né? Vai mudando de acordo com o cliente, de acordo com o réu, né? Quando são os comunistas na China, o estado de necessidade é subjetivo. Mas quando é o arcebispo Marcelo Lefebvre, mesmo que tenha estado de necessidade objetivo, eles dizem que isso é mentira, que ele está ficando gagá e que julgou que a igreja passasse por um estado de necessidade, um estado de urgência, de calamidade, de crise, a tal ponto de sagrar bons bispos, né? Então, assim eles dizem. E aqui, por último, mas não é o último, né? Existem uma série de documentos, de escândalos. Aqui é uma carta que a maçonaria judaica envia para o cardeal Agostinho Beia, pedindo que a igreja fizesse uma revisão da sua liturgia, porque a liturgia antiga era tida como antissemita, porque pedia pela conversão dos judeus, falava dos judeus que judeus não queriam se converter, e então aí eles fizeram uma narrativa histórica, colocando os judeus como vítimas ao longo de toda a história, né? E colocando a igreja como vilã e os cristãos como grandes perseguidores do judaísmo, né? E dos pobres judeus, que só porque eles não reconheceram Jesus como Messias, né? E para escândalo de todo mundo, não só o cardeal Beia aceita isso, como o próprio Papa Paulo VI aceita e propõe isso, né? E joga isso dentro da Congregação para o Culto Divino, para que fossem revistas toda a liturgia, todas as orações da igreja, e tirar todo aquilo que pudesse chamar os judeus que pudesse insinuar que fosse atos de antissemitismo, ou seja, rezar a Deus pela conversão dos judeus, seria um ato de um ato de antissemitismo, uma postura antissemita. Aí alguns vão dizer: mas a igreja reza na Páscoa, na Sexta-feira Santa, pela conversão dos judeus, mas a missa, as orações eram sempre voltadas para a conversão dos hereges, dos judeus, dos cismáticos.
Então, eles tiraram orações específicas para conversão desses indivíduos e fizeram uma nova missa, né? Literalmente, né? Com protestantes, com tudo aquilo, como tem lá uma revista da congregação para o culto divino, uma revista chamada Notitia, número 54, se eu não me engano, coloca lá o Papa falando, o próprio Papa Paulo VI dizendo que não, sim, que eles fizeram isso mesmo, que era um desafio, você tirar, eliminar tudo aquilo que separava a igreja dos judeus, dos protestantes, dos ortodoxos, etc., para poder colocar uma liturgia que fosse compreensiva a todos eles, que eles pudessem também rezar. E aí, quem quiser tirar prova disso, vocês pesquisem na internet, olhem a chamada missa luterana, olhem os ritos da missa luterana, e depois vocês observem a missa que é celebrada em nossas paróquias. Vocês vão perceber que a diferença é que as missas em nossas paróquias são as missas luteranas são rezadas com mais reverências do que as missas em nossas paróquias, que já tem dança litúrgica, já tem gente travestida de orixá para celebrar, as missas enculturadas com pipocas e outras coisas. Então você vê que a própria celebração luterana original é celebrada com mais reverência pelos ministros luteranos do que a missa que eles ajudaram a criar de Paulo VI, né? Que é celebrada em nossas paróquias. E aí tem muito mais coisas envolvendo esses escândalos na igreja do concílio que caracterizam o estado de necessidade objetivo. Um que eu não posso esquecer é no escândalo ocorrido na década de 80 no Banco do Vaticano, já que o Paulo VI, né, o Papa Paulo VI, colocou lá dentro gente ligada à máfia italiana, né, o chamado Michele Sidona e todo o grupelho envolvido com a máfia siciliana para administrar os bancos do Vaticano. E aí aconteceu uma série de escândalos de operações fraudulentas, de roubo dentro dos bancos do Vaticano, que era colocado como laranja nessas transações. E o Papa Paulo VI, sabendo de tudo isso, ainda assim permitiu, colocou, ele sabendo que quem era, né, quem era Michele Sidona, isso não foi suficiente para ele fazer com que ele não colocasse esse indivíduo à frente dos bancos da administração do Banco do Vaticano. Mas ainda, né, como diz o próprio biógrafo de Paulo VI, quando ele era ainda secretário do Papa Pio XII e ele estava na Cúria Romana, ele vai se reunir escondido do Papa com gente aí ligada ao comunismo, né? Palmiro Togliatti, que era e tantos outros líderes do comunismo aí italiano, e por conta disso ele foi banido da Cúria, né? Ele foi jogado lá para Milão e de lá ele conseguiu vir como cardeal e ser papa. Mas essa parte, esses filmes e a literatura neoconservadora e liberal, que coloca lá no filme dele, que canonizou o Papa, São Paulo VI, né, eles evitam colocar essas coisas. É por isso que até a própria função de advogado do diabo foi excluída da igreja, né, porque o advogado do diabo vai ser aquele que vai procurar tudo isso aí, para poder denunciar e aí falar, ó, ele não pode ser canonizado por causa desses delitos aqui, né? Mas já que a Igreja Conciliar colocou Paulo VI como um exemplo a ser seguido, né? Então o clero e o gado neoconservador e modernista eles vão atrás mesmo, né? Vão colocá-lo como um grande santo, com todo o respeito que o Papa merece e que tenha, mas santo é uma coisa que só a Deus mesmo para poder dizer, né? Eu não vou contestar ato de magistério também, mas e não vou ficar aí colocando palavras aqui que possam depois me comprometer, mas é complicado, né? A gente olhando por todo o histórico deles, né? E dizer que ele era santo. Mas, enfim, eu estou dando esses exemplos aqui para poder caracterizar que, mesmo que o direito canônico tivesse realmente o que os peritos lá, os prelados do Pontifício Conselho para interpretação dos textos legislativos estivessem certo a respeito de Dom Lefebvre, e que o estado de necessidade tinha que ser objetivo, olha aí, ó, quantos exemplos nós demos aqui que caracterizam isso aí. Tem muito mais, né? Mas a gente vai ficar
por enquanto só com esses aqui. Então a gente viu aqui nesse vídeo, para poder fechar, os seguintes tópicos. A gente viu que o próprio direito canônico, o Código de Direito Canônico, se fundamenta no próprio alvo de contestação, que é o concílio, né? E que o concílio, por si mesmo, ele coloca gente que é tida como cismática ou herege unidos à igreja. Então, qualquer documento que você vai redigir para excomungar alguém e taxá-lo como cismático, ele acaba enfraquecendo por conta do próprio decreto do concílio, ao qual o Código de Direito se fundamenta, né? Porque se a igreja diz que se vê unida a quem não guarda a unidade de comunhão com os sucessores de Pedro, então esse cara está dentro da igreja. Então, qual é a validade na prática de um decreto de excomunhão? É um decreto que fica ali mais para fazer apologética, para fazer politicagem, para poder dizer assim, não, você é cismático, não, porque teve um decreto, mas que na prática não tem valor nenhum. É como uma nota de R$ 3. E aí quando você vê o próprio código que eles se utilizam para aplicar uma excomunhão, diz que os fiéis podem licitamente receber sacramento de ministro e não católico, supondo que realmente o Dom Marcel e a fraternidade não fossem católicos, não teria problema algum. Então, assim, é uma confusão que eles fazem para poder ludibriar as almas. Então, assim, esse vídeo, na verdade, foi só uma conversa de não um canonista, porque eu não sou, mas um leigo que coloca aqui alguns pontos que, na minha modesta opinião, são estarrecedores e que que causaria muita discussão aí, muita dúvida sobre essas, entre aspas, excomunhões de 1988. Tanto é verdade que você já vê aí gente aí dizendo que essa excomunhão não é válida, né? Que tem vídeo aí de padres aí, de canonista, dizendo que essa excomunhão, na verdade, seria ilícita. Eu não estou falando do padre Murray, não. Estou falando de outros que estão vindo aí, vídeos mesmo, né? Que de padres aí dizendo que não há excomunhão nenhuma. Mas enfim, eu espero que possa ter ajudado aí, espero que cada um compreenda e que consiga chegar realmente à conclusão de que esse cisma e essa excomunhão são coisas falsificadas, construídas com a caneta, mas que na prática você vê que o próprio concílio vai, se não anular, vai causar muitos danos, porque você vê textos aí que são ambíguos e que anulariam a própria ideia de excomunhão e de cisma de Dom Lefebvre, né? Então, assim, são as ambiguidades do Vaticano II se voltando contra os próprios defensores do Concílio Vaticano II, né? Então é isso. Um grande abraço, até a próxima.